Josué, capítulo de número 3. Aleluia. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais, melhor aqui em cima, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, também do vosso lugar, partires vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos o Israel, para que saibam como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa a Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e de todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão.
Tendo, pois, todo o povo passado, capítulo 4, verso 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e as depositai no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera um dos filhos de Israel, um de cada tribo, e lhe disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e a cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significa estas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Verso de número 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali elas estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, e os sacerdotes que levavam da arca da aliança, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram no seu lugar e corriam como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se Josué em coluna em Gilgal, e disse os filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor, o vosso Deus, o Deus de Israel, e Yahvé, todos os dias, até a consumação dos dias. Abaixa o fundo e deixa a minha voz mais alta aqui para cima. Hoje é um dia que nós estamos vivendo uma transição no Espírito. E é tão profunda e tremenda quando nós somos transicionados por Deus, não apenas fisicamente, mas a transição ela começa primeiro dentro de você, e ela se expõe, ela aparece fisicamente. Tudo aquilo que você mudou aqui dentro, tudo aquilo que você teve uma rema, tudo que na sua vida foi desconstruído e construído novamente por Deus, aparece no mundo físico e as pessoas veem essas coisas. O povo de Israel foi desconstruído durante 400 anos no Egito. O povo de Israel foi massacrado. E depois o povo sai e agora ele está vagando no deserto.
Mas chega um determinado momento da vida da gente, e aí você entenda da forma que você desejar, no âmbito que você desejar. Chega um tempo na vida da gente que, se você entender que a primazia, a primícia de toda a sua vida tem que ser o Senhor Jeová, Ele diz: eu vou abrir o Jordão para você passar, assim como você passou lá quando você saiu do Egito. A grande sacada, a grande realidade, a grande verdade é que quando você lembra do Rio Jordão, e você já foi ministrado ano passado com as águas do Rio Jordão aqui, a grande sacada disso é que quando você ouve: eu estou passando o Jordão, biblicamente, teologicamente, como você quiser interpretar, biblicamente você tem que entender: quando eu passo o Jordão, eu estou saindo de uma atmosfera e entrando numa outra atmosfera do Espírito e no Espírito. São duas coisas diferentes. As pessoas, quando leem isso, elas começam a dizer: mas isso aí não aconteceu. Como é que Deus vai fazer parar o Jordão? Jordão é um rio que nasce em cima, no Hermon, isso, obrigado. No Hermon, aonde lá é geleira, e a dinâmica ele nasce em cima e desce. É o rio que desce o Jordão. Jordão é o rio que desce. Ou seja, quando chega na altura da onde o povo passou, Deus literalmente, aí você tem que ter a sua mente voltada para que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele tem o mundo na palma dele. Ele faz a dinâmica que Ele quiser. Naquela hora, a ordem era: quando os sacerdotes tocarem a água, aquele momento, as águas param e se amontoam. Diz a Bíblia que as cidades vizinhas viram que estavam se amontoando água, e aquilo que nunca foi visível se tornou visível. Aqui tem uma palavra profética: quando você está para passar o Jordão, aquilo que nunca ninguém viu, começa a ver e dizer: o que aconteceu com ele, que eu nunca vi ele desse jeito, mas agora eu estou vendo. É porque quando Deus fala: agora toca Jordão, o Jordão para literalmente e se amontoa. E quando as águas se amontoam, o que acontece? Deus abençoe. Quando as águas se amontoam, o que acontece? Todo mundo vê, porque o sobrenatural foi rompido no mundo físico, e naquele momento todo mundo começa a ver agora o que Deus está fazendo. O fato é que a ordem é muito clara: mande os sacerdotes e a tribo, e metade da tribo de Manassés, Gade e Ruben, para a frente para guerrear, porque você precisa entender quando é o start da vida. Olha só, quando é o start da sua vida e qual é o seu caminho e qual é a posição no seu caminho. É para você estar na frente, então esteja à frente. É para você estar um passo atrás, mas nunca perdeu a visão da arca. Aqui está dizendo, por volta de 1 quilômetro você tinha que olhar a arca, porque a Bíblia é muito clara: vocês passarão por lugares aonde vocês nunca passaram, e só saberão lidar e se comportar neste lugar novo se você não perder a visão da arca. E a arca estava representada única e objetivamente pela presença de Deus. Se você, a partir de agora, entenda, quando estamos em transição pessoal, ministerial, física, quando estamos em transição, se você perder o olho da arca, você andou por caminho, você vai estar em caminhos aonde você não sabe lidar, você não sabe o que tem ali, e quando se perde o olho da arca, você morre, porque você entrou no lugar aonde você não é habituado. Como é que as batalhas eram feitas? Era mandado, o próprio Josué fez isso, manda espias para conhecer a guerra. Sabe qual é o grande problema dentro das nossas igrejas? É porque quando falamos do diabo, eles dizem: não, é melhor eu não saber do diabo, porque eu só fico sabendo de Jesus e está bom. Mas como é que você vai lutar e vencer o diabo se você não sabe qual é a estratégia dele? Toda guerra sempre tem um espia, ou de uma forma física, ou de uma forma, uma espionagem, como chama? Eletrônica, sabe? Existem níveis de espionagem aí. Imagina, tudo que você está vivendo hoje, Deus já mandou um espião
antes para te mostrar o caminho. Porém, a estratégia de como ir, do que fazer, quando ir para frente, quando voltar para trás, está na onde, meu irmão? Na arca. Por isso não tire os olhos da arca até chegar no outro lado do Jordão. No momento de transição, nós nos deslumbramos muitas vezes, olha o que Deus está fazendo, e aí entra um saudosismo dentro de nós, e esquecemos de olhar a arca, porque o saudosismo está maior do que nós. Aí você começa a dizer, como me dera se eu fosse daquele jeito, aquilo que eu vivi. Não, irmão, Deus disse para eles, levanta quando a arca passar no meio do arraial e caminhe, porque vocês passarão em lugares que vocês precisam estar com os olhos na arca. Existe uma coisa, aos irmãos que vão ofertar, eu só peço o seguinte, espere só um pouquinho para você vir ofertar agora, porque eu quero fazer um ato profético e aí você oferta no final, tá bom? Vai ficar mais fácil. O Senhor me disse assim, você está passando o Jordão junto com a igreja. Ele me disse isso no dia da conferência. No dia da conferência, esqueci o nome da conferência dos jovens. Filhos do Leão. Ele me disse isso, você está passando o Jordão junto com a igreja. E toda vez que Deus fala uma coisa, preste atenção. Quando Deus pede um, é porque Ele já preparou dois. Ele não vai preparar dois. Toda vez que Deus pede uma coisa, Ele já preparou duas coisas. Sabe por quê? Porque no céu nunca há ausência. O problema é que nós não andamos no start do céu. Quando você anda no start do céu, quando você tira alguma coisa em prol do reino, o próprio reino já abastece o que foi tirado. Então, se você é do reino, tudo que sai de você, por direito e dever, já está de novo com você. Isso financeiramente, emocionalmente, fisicamente, o teu emprego, tua família, tudo aquilo que você abre mão para o reino te devolve. No mínimo um para substituir, no máximo infinito, mas no mínimo um para substituir o que você deu, para substituir o que você tirou em prol do reino. Isso em todos os níveis. Se você teve uma perda de saúde por causa do reino, o reino te deve saúde. Se você teve uma perda física, emocional, financeira, uma perda na visão humana, o reino te devolve muito mais do que você perdeu na visão humana. Porém, como é que isso acontece? Isso só acontece quando tudo aquilo que sai de você, você não considerar como perda. Vou repetir. Só acontece a devolução se tudo que sair de você, e eu não estou falando só de dinheiro, porque automaticamente a mente humana vai pensar no real. Eu estou dizendo, tudo que sair de você, a sua força física saiu de você por causa do reino, se você entender que você não há perda nisso, o reino substitui a sua força. É isso que faz as pessoas prosperarem. A troca, nunca o reino deve nada para ninguém. Já viu pessoas que estão frustradas? Mas que o fulano falou que se eu desse, Deus me dava. Ele nunca entendeu o que de fato é estar no reino. Estar no reino é quando eu tiro e quando eu tenho, na visão humana, uma perda. Para mim, na visão do reino não é perda, porque eu sei que eu sou filho do reino. Era isso que Deus estava falando com Moisés, com Josué. Era isso que o povo estava sendo instruído. Vocês vão passar por lugares que vocês não conhecem. Porém, se fixarem os olhos na arca, na minha presença, podem passar por onde for, porque a minha presença estando na frente, eu substituo tudo aquilo que é perda em devolução gratuita para aqueles que são do reino. Era isso.
E quando Deus me disse isso, vocês estão passando, falando especificamente da mudança de física da igreja, eu comecei a entender que Deus estava acelerando alguns processos. E daí algumas palavras começaram a aparecer na vida da gente, acerca disso, da mudança física, localidade. E eu não sei se eu já falei isso na igreja, acho que já falei. Oh, obrigado, Jesus. Dói o olho quando eles aparecem. Não é demônio não, tá? Dói o olho quando eu vejo assim muito rápido, muito tempo. Irmão, 1/1000 de segundo que você vê o mundo sobrenatural, você se desgasta. E às vezes eu fico assim, eu vejo quase 5 segundos, e eu tento piscar para não ver, porque dói o olho. Eles são muito luminosos, os anjos são muito luminosos. Muito mesmo. Eu sei, eu já entendi, Jesus. Ele disse assim para mim, eu não te disse que eu ia aumentar a tua visão? Ok, eu entendi. Então o Senhor aumenta, mas não me dá graça para enxergar, né? Porque dói muito, é assim, ó, muito forte. É como se eu estivesse olhando direto para um holofote assim que acendeu. Sabe quando você... minha mãe é ótima nisso. Chega de manhã, bom dia, e abre a janela. Oh meu Deus, tem que ter uma graça maravilhosa para não perdoar, né? É muito mais do que isso quando você vê o mundo espiritual assim. Uma vez eu recebi uma palavra, preste bem atenção nisso, para você entender. Uma vez eu recebi uma palavra assim de uma pessoa que é profeta de Deus. Uma mulher profetiza. Ela disse assim para mim: sobre você está a unção de Josué. Só que Deus nunca esquece, e Deus nunca deixa de cumprir uma promessa. Se Ele não cumpre na tua vida, Ele vai procurar alguém para cumprir. Por isso é que você precisa tomar posse disso como verdade e dizer: sobre mim está uma palavra, e sobre mim eu edificarei essa palavra. Deus é tão bom, que toda vez que eu faço um ato profético com vocês, ou sozinho, eu sempre peço: Senhor, eu preciso, não que eu preciso, mas eu gostaria que o Senhor de fato confirmasse isso, porque é muito sério. Um ato profético ou destrói ou abençoa alguém. E eu estava em casa e eu disse: eu vou falar para o povo levar uma pedra e fazer o primeiro memorial. E aí eu mandei a mensagem para vocês. E logo em seguida, fechou meu coração. Fechou assim, ó. Sabe quando você sente o coração fechado? Eu achei que eu estava fazendo algo emocional. Porque eu faço isso, eu sou assim, eu faço atos proféticos sozinho. Eu faço ato profético, quando eu digo sozinho, é onde eu estou, eu faço com alguém. Ó, vem aqui, eu vou fazer um negócio. Quem anda comigo sabe disso. E na hora que eu mandei para vocês, eu disse: será que o povo vai entender? E aí eu perguntei para Deus: dá um sinal para mim, Jesus. E toda vez que eu peço um sinal, eu olho para o céu, porque é de lá que vem a resposta. Eu saí na beirada da janela assim, olhei: fala comigo, Jesus. E o céu responde: basta você crer. Olha, fala para mim, fala comigo, Deus. Fechou meu coração. Eu fui tomar banho, peguei a pedra, minha mãe pegou a pedra dela, minha avó que não tem um WhatsApp, não enxerga, coitada, brincando com ela. Eu falei: você já pegou a pedra? Que pedra, menino? Você não tem um WhatsApp, esqueci. A pedra, eu pego uma pedra para você depois. Aí eu cheguei aqui na igreja, sentei ali, meu coração fechado. Para você, eu estou ensinando você, para você aprender que quando Deus fala uma coisa, o mundo espiritual fecha também. Meu coração fechado. Jesus, fala comigo. Fala comigo. E aí eu estava ali na geladeira. Fui beber água. Aí eu escuto uns pezinhos. Pá, 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 pá. Apóstolo, 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 apóstolo. Era o Igor. Preciso falar com você no altar. Já venho intimando. É no altar. Eu falei: senta aqui. Não, é no altar. É no altar. Olha isso.
Eu falei, não, senta aqui. Eu sentei ali na beirada com ele. Ele disse, você não vai no altar? Ele não vai entender, mas eu vou pedir perdão para vocês, porque vocês são os pais. Me perdoa porque eu não fui no altar com ele, deveria ter ido. Eu sentei ali, porque eu achei que era uma criança falando comigo, e não era. Ele disse assim, o céu abriu, eu vi o céu aberto e fechou. O que é isso, apóstolo? E eu levei um soco de Deus na cara. Eu vi. Tudo que vocês demoraram para chegar depois, o menino já estava aqui. Eu falei, cadê a mãe? Deus responde. Isso não é brincadeira. O que você vai fazer aqui não é brincadeira. Porque o céu abre. E não precisa ser na hora, e não vai ser na hora que você quiser. Vai ser na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E abriu, detalhe. Eu estava aqui antes de vocês, praticamente uns 10, 15 minutos antes. Provavelmente, na hora que vocês desceram lá, que ele viu o céu aberto, eu já estava aqui no altar. Quando você está no plano certo de Deus, Ele responde na hora que você chegar. Essa é a pedra que vai começar o memorial. Você vai trazer ela junto com a tua oferta, se você for ofertar, dizimar, primiciar. Vem um grupo de louvor aqui. Por favor. Priscila, você vai testemunhar aquilo, filha? Então vem aqui, você vai ser a primeira pedra que vai depois da minha. Priscila vai contar um testemunho, depois eu quero que a Edmara também fale o que você me disse aqui, no pé do ouvido, pode ser? Vamos, perde a vergonha, perde a vergonha, prepara aí, perde a vergonha. Vamos ver daqui a pouco a gente vê. Vem aqui, Priscila, prepara o grupo do louvor aqui. Cadê um microfone? Está funcionando esse com fio? Sim ou não? Senta ali um pouquinho, grávida um pouco. Já você vai falar. Essa é a primeira pedra que vai abrir o memorial. Em cima disso eu quero liberar uma palavra profética. Posso? Pode ou não? Deus vai intervir metafisicamente em todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que é metafisicamente. O que é isso? Vai interferir no mundo físico de forma sobrenatural. Vai fazer o Jordão parar e todo mundo vai ver. E tem gente que vai ficar assim, ó. É bíblico isso, recebe isso. Perdeu a vergonha, o que é que eu falo? Vou falar. A Dimara teve uma visão que lá no próximo prédio ela teve uma visão de uma pata, um sonho. Ok, sonho e visão é de alguma forma Deus está mostrando ali, tá? É que geralmente a gente começa sonhando, termina com visão, começa tendo visão e termina sonhando. Basicamente isso. Era uma visão que tinha uma pata de leão, mas a pata de leão era uma pata de leão em pedra. Em pedra. Ou seja, já está demarcado, mais do que demarcado o território em nome de Jesus. Outra coisa. Outra profecia. Entenda, irmão, uma coisa. Profecia é profecia e você pega da forma que você quiser, tá? Quando você estiver passando esse processo que já estamos vivendo, você não mais vai ficar deslumbrado com o sinal que Deus vai dar. Porém, você vai olhar e atravessar rápido. Por quê? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Solta aquela página lá que eu pedi para você. A pergunta é essa. Apaga a luz aqui, João, rapidinho. Fica melhor para ver. Agora diminuiu o tamanho, né? Aquela hora estava maior, mas tudo bem. Aí. Você vive de propósito ou de proposta? Você vive de propósito ou de proposta? Porque as propostas podem mudar o propósito. Mas se você vive do propósito inicial, nenhuma proposta tira você do propósito. Pensa aí.
Você vive de propósito de Deus, em Deus e para Deus, ou você vive de propostas em propostas em propostas? Porque as propostas mudam todos os dias. Proposta financeira, proposta emocional, proposta ministerial, proposta das suas emoções aí. Um dia você está bem, outro dia não. Você vive de propósito, porque se você viver de propósito, não adianta nenhum diabo, nenhum demônio vir dar uma proposta no dia para você. Faz isso, faz aquilo, porque o teu propósito é maior. O teu propósito é atravessar o Rio Jordão. O teu propósito não é mais ficar do outro lado. O teu propósito vai ser demarcado agora aqui, profeticamente, com um ato e com pedra. E pedra, o que é pedra? Da onde vem a pedra? Da terra. Calcificação de pedra? Anos e anos. Quanto tempo será que não demorou para formar essa pedra? O propósito, pega o que eu vou dizer agora, desceu aqui. O propósito estabelecido em Deus para você é o mesmo tempo de vida de uma pedra. Entendeu ou não entendeu? Quanto tempo tem uma pedra? Quanto tempo demora para se formar uma pedra? É o tempo que Deus vai demorar para formar você, mas quando você for formado, ela também vai durar, o propósito vai durar eternamente. Já tentou quebrar uma pedra? Não é difícil quebrar uma pedra? Assim como pega de novo que desceu. É difícil quebrar você que tem e vive de propósito. Aleluia! É difícil, vão tentar quebrar, vão tentar bater, mas é difícil, por quê? Porque é pedra. Última coisa, prometo, talvez, não sei. Está descendo aqui agora. Última coisa, quem é pedra na Bíblia? Jesus, mas ele liberou, tá certo. Vocês foram além de mim, estão pensando em outra coisa. Jesus é a pedra, mas quem é a pedra humana que Jesus liberou? Pedro. Eu? Parabéns. Parabéns. Você está recebendo outra revelação. É Pedro, e sobre Pedro está edificado o quê? A igreja. Quem é a igreja? Entendeu? Levanta o teu lugar aí. Aleluia. O grupo de louvor vai adorar aqui. Você vem pelo meio, faz o ato profético, e se você for ofertar, dizimar, oferte, dizime aqui. Feche os olhos. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que
Eu abro meu